Esta é uma mensagem gravada na Igreja Apostólica Hebron Itaparica. Assista e seja abençoado. Hebron, Igreja Viva. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. A palavra do Senhor nos diz: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os seus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Cada um deles estava cortando um tronco, e o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém? Pode se assentar, queridos. Já faz muitos dias que Deus tem falado conosco sobre recuperação do machado. Quase que todas as nossas reuniões, nós temos sido dirigidos pelo Espírito Santo para falar sobre recuperação de coisas perdidas. E na segunda-feira passada, enquanto nós estávamos aqui ministrando o culto de ações de graças, o Senhor falou novamente. E eu fiquei muito incomodada no Espírito essa semana sobre esse texto. Pastor Igor esses dias até falou: pastora, traz uma palavra em cima disso, já que Deus está falando tanto sobre isso. E aí, queridos, hoje chegou o dia. Deus quer ministrar o nosso coração sobre essa palavra. Eu não vou me alongar muito. Não é muita coisa que eu tenho para dizer. Mas o pouco que tenho para falar com vocês é o bastante para que as nossas realidades sejam transformadas, sejam mudadas. Ainda esse ano, nós vamos experimentar algo muito nobre da parte de Deus. Preparem-se. Preparem-se. Antes do Senhor fazer algo novo, geralmente coisas estranhas acontecem em nossas vidas. E a impressão que a gente tem é que a gente está perdendo. Mas Deus não vê as coisas como a gente vê. Deus não faz as coisas como a gente faz. Por isso que nós temos que ter zelo em andar sempre em espírito. Nós precisamos estar ligados. Precisamos muitas das vezes nos silenciar para que nós consigamos ouvir a voz de Deus. O texto que nos foi descrito hoje pela palavra do Senhor nos fala de uma escola que estava pequena. A Bíblia nos fala de uma escola de profetas. Os homens, os protagonistas dessa história, são homens simples seminaristas. Pessoas que se dispunham de um tempo, que abriram mão de estar em família, que abriram mão de estar na sua casa, que abriram mão da sua vida secular, para separar um tempo, para ir ao seminário. O mestre desse seminário, professor desse seminário, ninguém era mais, nada mais era do que Eliseu, o sucessor do profeta Elias.
Um homem que não falava qualquer coisa. Um homem que não se dirigia, que não caminhava, que não fazia qualquer coisa. Eliseu era um homem atípico. Um homem poderoso em Deus. Um homem que não caminhava de forma comum. Esse homem, ele estava preparando homens para a função profética. Esse homem, ele toma conta de uma escola profética. Realidades proféticas aconteciam nessa escola. E a palavra nos fala que os servos de Eliseu dependiam dele, até mesmo economicamente falando. Eles dependiam deles até para comer. Esses jovens seminaristas, eles dependiam de Eliseu para tudo. Não eram pessoas que estavam ali vivendo um oba-oba. Eram jovens que caminhavam para um propósito. Eles estavam sendo preparados para uma função. Eles estavam sendo preparados para uma finalidade, para um propósito. E pessoas que são preparadas, que entendem o propósito e que entendem o chamado, eles não falam qualquer coisa, eles não vão a qualquer lugar, eles não se relacionam com qualquer um, porque quando nós estamos vivendo um propósito, nós vivemos uma vida também separada. Eles estavam separados. E a palavra fala que num belo dia, eles olham para a realidade onde eles estavam acomodados, a escola onde eles estavam sendo preparados, e eles observam que o lugar era pequeno demais, o lugar era estreito. O interessante é que eles viram. O interessante desse texto é que esses jovens viram, eles perceberam que o lugar era estreito, que o lugar estava apertado. Havia muita gente para um lugar pequeno. A segunda coisa que me chama a atenção na narrativa do texto é que eles vão a Eliseu, eles percebem o que está no ambiente, eles percebem o problema, e eles prontamente, não vai um só, vão todos em unidade, todos aliançados. Não havia ninguém que caminhava sozinho. A visão de todos foram abertas. Todos perceberam o problema existente na escola. E todos saem juntos e vão ao mestre, vão a Eliseu. E todos, unânimes, todos entrelaçados, aliançados, apresentam o problema a Eliseu. E eles dizem: Eliseu, o lugar está pequeno, o lugar está estreito, como vês? Eu acho que a gente não precisa nem desenhar o que Deus quer fazer com a gente aqui hoje. Profeta não tem muita paciência. Profeta é muito objetivo. O profeta é muito objetivo. Por isso que eu sempre falo aqui na igreja, que às vezes eu tenho crise. Porque como pastor, às vezes eu tenho que passar a mão na cabeça, dar um cafuné. Mas tem hora que como profeta eu quero morder. Porque o profeta é assim. Então às vezes eu sofro, porque às vezes eu quero morder. Mas o Senhor disse: olha aqui, não mistura as coisas não, abraça, caminha mais uma milha. Quantas vezes eu saio aqui, saio da igreja, eu vou para casa com a minha
com o meu espírito de profeta, e eu já saio assim no carro. Esses dias eu saí cantando daqui da igreja. E a Emily estava no carro e Sofia também. Sofia até decorou a canção. E eu saí assim, ó. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Porque a minha vontade era de morder. Mas aí eu lembrei do sangue. Os discípulos do profeta Eliseu, chama ele e diz o seguinte: olha só, o problema é esse. Mas olha, profeta, nós temos uma solução para o problema. O interessante é que eles chegam com um problema. O interessante é que eles apresentam o problema. Mas no mesmo diálogo, eles trazem a solução para o problema. Não é de uma página para outra, é no mesmo momento. Eles se prepararam, desde o dia em que eles viram o problema, eles se prepararam para ir, e eles se prepararam já para falar o que Eliseu deveria fazer. Só que o interessante é que eles não jogam a batata quente na mão de Eliseu. Eles falam do problema, eles dão a solução, e eles ainda dizem: vamos para o Jordão cortar troncos para a gente ampliar a tenda. E Eliseu prontamente aceita o convite, muito desafiador. Eu imagino como mestre Eliseu dando uma risadinha de canto e falando: vamos ver no que isso vai dar. Eles são simples seminaristas. Eles não entendem de construção. Eles são simples. Eles dependem de mim até para comer. Vamos ver no que isso vai dar. A Bíblia fala que Eliseu vai com eles. O interessante aqui, voltando um pouquinho, hoje lendo o texto, eu percebo que todo mundo foi, todo mundo falou, mas só um convida. Só um convidou a pessoa certa para estar com eles. Eles apresentaram o problema, eles apresentaram a solução, mas dentre todos, um faz o convite para Eliseu ir com eles para o Jordão. E a palavra continua dizendo que após o convite de um entre eles, a Bíblia diz que Eliseu aceita o convite e vai. E eles vão. E eles começam então o trabalho. A Bíblia fala que cada um precisava cortar o seu tronco. Fala com teu irmão assim, ó: cada um com o seu tronco. Vira mais uma vez para o teu irmão e diga para ele: cada um cortando o seu tronco. Uma construção para dar certo, um plano para dar certo, precisa que cada um esteja cortando o seu tronco. A palavra continua dizendo que eles então começam a cortar o tronco, revezando talvez, porque a Bíblia faz menção, a ferramenta usada para cortar o tronco, e não era motosserra, era machado. Essa ferramenta, o machado, naquela época, o machado era uma ferramenta que se usava para fazer tudo. Tudo se fazia com o machado. Só que tinha um porém: esses meninos seminaristas, eles não raciocinaram bem.
eles, ao invés de adquirir cada um o seu machado, eles pedem um machado emprestado. Cortar árvores dá trabalho. Imagina com a ferramenta que não era muito apropriada, mas era o que tinha. E para piorar, era emprestado. Fala com teu irmão assim: vai dar ruim. Ô minha gente, nós precisamos estar atentos aos detalhes da palavra de Deus, porque a palavra tem muito a nos ensinar, a palavra tem muito a nos alinhar. A palavra do Senhor então diz que nesse tempo do revezamento aí, entre uma machadada e outra, um pobre coitado, né? Que a bucha sempre tem que, a corda sempre tem que arrebentar na mão de alguém, né? Ele pega o machado, e quando ele vai dar a machadada no tronco, o ferro do machado vai e cai. Irmãos, eles fizeram o projeto. E nós sabemos que todo projeto é a primeira semente para a realização de um propósito ou de um sonho. Diga para o teu irmão: todo projeto é a primeira semente para a realização de um sonho. Eles fizeram o projeto, detectaram o problema, fizeram o projeto, convidaram uma pessoa certa. Como eu disse aqui, em João 15, Jesus dá uma dica aos discípulos: sem mim, nada podeis fazer. Esses sujeitos aqui, eles eram muito espertos. Eles convidaram, porque Eliseu aqui nessa história tipifica a pessoa de Jesus. Os discípulos e a igreja, que está trabalhando para a ampliação do reino. A igreja vê. Muitas vezes Jesus está no ambiente, mas nem sempre Jesus vai denunciar o problema, porque Jesus espera que a igreja veja, porque Deus nos deu olhos, foi para enxergar. Fala com teu irmão assim: olho foi feito para ver. E a gente vê coisas. Quantos aqui vê coisas? Dentre as coisas que a gente observa, poucas vezes a gente observa coisas boas. A gente costuma atentar os nossos olhos, muitas vezes, irmãos, quase que 100%, só para os defeitos. É muito difícil nós termos olhos tão bons como diz a palavra do Senhor. A Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá. Mas sabe por que às vezes nós vivemos a realidade de trevas? Porque os nossos olhos não são bons. Nós enxergamos demais. Mas como nós não somos pessoas muitas das vezes conduzidas, guiadas pelo Espírito, a gente simplesmente vê, a gente não tem solução para isso. E Deus nos deu poder e autoridade para realizar coisas. A prova viva é o que a palavra está dizendo. Deus mostra, os jovens viram, eles têm a capacidade de resolver, mesmo sem ter a função adequada, mesmo sem ser profissionais da área. Eu quero dizer para você, querido, que mesmo sem ser um bom pedreiro, com um pouquinho, de observação, com um pouquinho de humildade, a gente consegue construir alguma coisa. A parede pode até sair um pouco torta. Às vezes a gente talvez não vai nem conseguir, usar o prumo corretamente. Mas o certo é que na hora do estreito, na hora do aperto, a gente faz o negócio acontecer. Eu acho que eu vi meu irmão aqui, meu irmão mais velho. Eu acho que eu vi ele aqui. Já foi, Foi embora. Eu vi que ele tinha chegado aí. E o meu irmão, um dia, ele foi morar na Europa. Não sabia nem pegar numa colher de pedreiro. Meu irmão, quando voltou, acho que 4 anos, 5 anos depois lá de Portugal, meu irmão voltou com a profissão de carpinteiro, com a profissão de
pedreiro, porque ele falou assim: a necessidade fez sapo pular. Ele não tinha condições de sobreviver lá se ele não tivesse que dar uma rebolada. E ele fez. E conseguiu. Sabe qual era a profissão do meu irmão? Farmacêutico. Meu irmão só entendia de remédios. Eu quero dizer para você que Deus às vezes nos leva para lugares esquisitos. Lugares que a gente jamais imaginou pisar. Para mudar algumas características em nós, e dentre elas, nos ensinar a construir coisas quando a nossa função não é essa. Diga para o teu irmão assim: cada um corta o seu tronco. E a palavra continua dizendo que um dos jovens, quando observa o machado cair, ele grita. Aquele que perde o machado, ele é o primeiro a gritar. E ele grita alto: ah, meu Senhor, era emprestado. Pela primeira vez nesse texto, o pecado é confessado. Irmãos, não se constrói coisas, e todo bom pedreiro sabe, e pode até falar comigo aqui. Quem é pedreiro aqui pode falar comigo. Todo pedreiro tem a sua ferramenta. Eu não conheço um pedreiro que não possua as suas próprias ferramentas. Sabe por que às vezes nós sofremos ameaças com relação aos planos e projetos que nós ousamos edificar para Deus, ou até mesmo na nossa vida? Porque nós somos bons projetistas, mas nós somos péssimos em executar, porque a gente quer executar sem a ferramenta adequada, a gente quer executar coisas, a gente quer fazer coisas com a ferramenta do outro. E aqui agora eu vou começar a pregar para vocês. Eu quero dizer para os irmãos que a obra de Deus não se faz sozinho. A obra de Deus não caminha isoladamente nos ombros de uma única pessoa. Eliseu, como bom professor, ele sabia que havia muita gente para pouco espaço. Ou vocês acham que como profeta ele não via? Às vezes alguém está vendo, mas é necessário que todos enxerguem e se levantem e se unam e façam. Diga para o teu irmão assim: existe um verbo no texto. E o verbo é fazer. Verbo é ação, verbo é agir, verbo é descruzar o braço literalmente. O verbo é sair da inércia. O verbo é parar de falar demais e começar a agir. Aqueles meninos, ao observar o problema, eles poderiam continuar sentados, porque nós gostamos de ficar sentadinho enquanto a gente observa a gente fazendo. Quantas vezes, enquanto a obra está sendo construída, quando um plano está sendo feito, quando a obra já está sendo executada, quantas pessoas chegam, sentam e ficam observando enquanto você está construindo coisas? São os espectadores. Só que para a coisa dar certo, nós precisamos caminhar em unidade, todos fazendo, cada um cortando o seu tronco. Para que haja crescimento no reino, é necessário que cada um esteja com o seu machado, cortando cada um o seu tronco. Quantos aqui, na tentativa de estabelecer coisas, de estabelecer sonhos, perdeu a ferramenta? Perder a ferramenta no meio de uma construção é vergonha.
Mas preste atenção: quem convida Jesus para ir cortar tronco com ele, não sofre ameaça, não sofre perda, não sofre decala chora barahá, seca barahá, não sofre a negatividade de outros. O interessante é que o rapaz da história, ele perde sim, ele assume, ele fala: eu peguei emprestado, mas olha só, eu não vou tirar os olhos daqui. Isso indica confiança. A igreja até se dispõe a construir coisas. Tem pessoas que até se dispõem a sonhar, a fazer, mas na hora que perde, ele abandona o lugar e diz: acabou. A igreja de Jesus precisa voltar a confiar em Deus. Se Ele foi cortar árvores, Ele não te deixará sofrer a perda daquilo que você tem nas mãos. Xarabará secalá. Quantos casamentos sendo destruídos, porque às vezes a gente convida Jesus para entrar no casamento, mas a gente se esquece que Ele está lá. Na hora que o machado do casamento cai na água, a gente fala: acabou. E Jesus está lá, do lado da gente, esperando que a gente fale: ah, meu Senhor emprestado, meu Senhor vem e me ajuda. Lembrem-se que Jesus só vai fazer se você chamar, se você pedir. Mas como que a gente vai pedir se a gente não confia? Como que a gente vai pedir se a gente não chama? E está pegando fogo aqui. Quando o rapaz grita: ah, meu Senhor, era emprestado. A Bíblia fala, irmãos, o ferro caiu, o pedaço, o cabo do machado continuou na mão do rapaz. Cabo do machado sem o machado não serve para cortar árvore. Tem gente perdendo o machado e acha que ainda está bonito na fita só porque está com o cabo do machado na mão. O que serve para cortar a árvore é o ferro e não a madeira. Só que às vezes a pessoa está tão distraída que quando ela vai arremessar de novo, ela vê que só está a madeira, só está o cabo do machado. A gente precisa enxergar coisas, principalmente perdas. Precisamos estar atentos. E Deus me deu uma revelação sobre isso. O machado, para a gente perder o machado, o ferro do machado, é necessário que o cabo do machado esteja desajustado, não é? Tem que estar frouxo. Será que ninguém percebeu que o cabo do machado estava frouxo no ferro? Alguém percebeu. E aqui entra mais uma revelação. Nesse troca-troca de turno, às vezes a gente passa a ferramenta para o outro já com problema. Isso acontece muito, acontece no casamento, acontece na vida da igreja, acontece na escola, acontece em qualquer ambiente. A gente pega algumas coisas desajustadas na vida da gente e passa para o outro. Eu vou passar para ele, que aí ele se vira. Ele não resolve o problema, ele percebe o problema, mas ele passa para o outro. Irmãos queridos, minha gente, povo de Deus, nós não podemos passar o problema para ninguém. Se o problema está nas tuas mãos, Deus quer que você resolva isso. Fala com teu irmão assim: Deus quer que você resolva isso. Eu estou falando de gente madura, não estou falando de criança. Criança que quando o pirulito cai no chão e suja de areia, ele corre e pega e dá o pirulito sujo de areia para a mãe e fala: a senhora está sujo, lava para mim. Ou joga fora, ou faz qualquer coisa. Criança faz muito isso.
Mas gente adulta não. Percebe o problema, ele vai lá, ele vai tentar consertar. Irmãos, cabo do machado desajustado é vida de oração inoperante. Machado cair na água é falta de vida com Deus. O que nós não vemos, quando nós estamos no lugar de intimidade, Deus nos mostra. Quando nós não estamos vendo e nós oramos, a oração denuncia tudo, inclusive as imperfeições dos nossos machados. Talvez você está aqui hoje envergonhado porque você perdeu coisas na sua vida e você não sabe como recuperá-las. Eu quero dizer para vocês que hoje as águas do Jordão estão aqui. A fé não nega a realidade, como a gente tem aprendido. A fé não nega que o machado afunda. Até porque, segundo a lei da física, a água, o machado é ferro. Ferro é mais pesado que a água, então o ferro afunda. A fé sabe que o ferro afunda, mas a fé me faz permanecer com os meus olhos fitos onde está o meu machado. Afundou, afundou, mas eu vou continuar olhando. Alguma coisa vai acontecer. Faliu, faliu, acabou, acabou, mas eu vou continuar orando. Perdi, mas agora eu vou tentar remir o tempo, e eu vou tentar recuperar o tempo que eu perdi. Eu vou fazer direito, agora eu vou continuar com os meus olhos aqui. Aquele rapaz não abandona um cenário que estava preparado para o milagre. Presta atenção, onde tem profeta tem certeza de milagre. Onde tem Jesus tem certeza de milagre, fica tranquilo. Uma das funções do profeta é denunciar o que está errado, é denunciar o machado caído. Uma das funções do profeta é restituir o que se perde. O profeta tinha resposta para o que estava acontecendo. O problema estava ali existente. E para finalizar, Eliseu é chamado. E quando Eliseu é chamado, é convidado novamente, a primeira pergunta de Eliseu foi qual? Que tenho eu contigo, varão valoroso? Eu não vim aqui para isso. Me deixa quieto. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui só para ver vocês cortando matéria-prima para o propósito, para o projeto. Eles estavam lá buscando matéria-prima para a realização de um projeto. E no meio desse projeto, a vergonha se estabelece, a perda se estabelece. Mas eles convidam Eliseu. Eliseu fala, Eliseu não diz isso, que tenho eu contigo, ele diz, onde a pessoa que perde o machado estava ligado. E ele diz, caiu aqui. Eliseu vai e corta um pedaço, um galho, pega o galho e bota na água, e o ferro flutua. Naquele momento ali, a esperança daqueles jovens estavam retornando para eles. A esperança de que algo estava voltando para o controle deles, estavam ali debaixo, bem ali debaixo dos seus olhos. Nem tudo está perdido. Nem tudo que talvez as pessoas estão dizendo acabou, não vai dar certo, é a realidade. Porque quem tem Jesus, cortando árvores com Ele, ainda que ele esteja com a ferramenta errada, no lugar errado, na hora errada, fazendo coisa errada,
Quem tem Jesus, no momento em que ele disser, caiu aqui, Jesus vai restituir o que ele precisa. É por isso que você precisa, eu preciso caminhar com Jesus. Para as coisas darem certos para a gente, para os planos darem certos para nós, nós precisamos convidar Jesus para a nossa história. Talvez na tentativa de você construir, de você estabelecer coisas, você sofreu, você perdeu. E talvez você está aqui desistindo da sua história, desistindo do seu ministério, desistindo do seu chamado, desistindo do seu projeto, desistindo da obra que você começou. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós estamos num lugar, num cenário profético. Eu quero dizer para você que se os seus olhos ainda permanecem no machado, você vai vê-lo restituído. Porque onde Jesus está tem milagre. As águas são escuras, pastora. As águas são barrentas, são turvas. Eu não consigo enxergar mais. E daí? Permaneça olhando, mesmo quando as circunstâncias estão dizendo para você, acabou. Desista, você perdeu. Quem dá a última palavra é aquele que vai perguntar e que está perguntando para você, onde caiu? Talvez as pessoas que estão em tua volta estão dizendo, para de incomodar o profeta. Será que você não está vendo que a função dele é denunciar coisas e não fazer machado flutuar? E não procurar ferramenta? Existe alguém que está junto da gente, que tem o poder de fazer o impossível acontecer. E ele está aqui hoje com a gente. E ele está dizendo para a gente, havia um decreto. Havia uma perda estabelecida. E eu sei que vocês não ignoram isso. Vocês viram o machado perdido. Vocês já viram que caiu. Mas hoje ele está cortando. Ele está cortando a madeira. Ele está colocando a madeira novamente nas águas do Jordão. O ferro do machado está flutuando. E ele mesmo está profetizando. Flutua. Volta. E ele está dizendo para mim e para você, pegue. Porque aquilo que vocês visualizaram, o projeto que eu plantei no coração de vocês, vai concluir. A obra será acabada, terminada, até o dia de Cristo Jesus. Porque aquele que começou a boa obra, ele há de finalizá-la até o dia dele mesmo. E pronto, e acabou. E pronto, e acabou. Qual é a moral dessa palavra? Cada um visualize o que tem que se visualizar. E juntamente nós vamos apresentar a Deus como igreja que ora. Como igreja onde cada um tem a sua ferramenta para a construção adequada. Hoje nós vamos sair daqui conscientes. Eu preciso ter a minha ferramenta. E ferramenta nesse texto é a oração. Eu preciso ter a minha vida de oração. Eu não posso mais ficar na dependência do profeta. Porque a função dele não é orar. A função dele é profetizar. Cada um compre a sua ferramenta. Cada um cuide da sua vida.
Cada um dará conta de si a Deus. E não sou eu, e não é o fulano de tal. Cada um dará conta de si a Deus. Enquanto nós queremos dar conta da vida do outro, Deus está gritando para você: cuide da sua vida. Mas Deus está apertado: cuide da sua vida. Ou vocês acham que no dia da prestação de conta, Hebronzada vai estar todo mundo lá? E aí Deus, Catiúcia, cadê o Igor? Ele não vai falar comigo, ele vai chamar o Igor. O que você tem aí na mão? Cadê o seu tronco? Cadê a sua ferramenta? E eu vou dizer para ele: papai, lembra do culto de domingo? No ano de 2018, eu falei para cada um cuidar da sua vida. Aí ele falou: então agora é a hora da prestação de conta. Cada um prestando conta para mim. Na tentativa de estabelecer, podemos sofrer perdas, mas nós não podemos tirar o olho da nossa ferramenta. Não podemos parar de orar. Ainda que perdemos o machado, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar crendo, porque Jesus está conosco. Ele está conosco. Estamos ampliando o reino, estamos. Essa palavra fala de expansão, fala de expansão, fala de estiramento, de esticamento. Estende a tua mão assim, ó. Diga para ele, diga para o teu irmão que está do teu lado: Deus vai te esticar para caber mais, para caber mais, para caber mais, tem que expandir, para caber mais, tem que expandir, para caber mais, tem que expandir. E a gente fica aqui igual tampa de chaleira. Mas faz parte do processo. Não saia do lugar onde o machado caiu. Caiu, fica chorando não. Chama Jesus. Chama ele que ele resolve. Chama porque ele resolve. Você convidou Jesus? Quantos aqui convidaram Jesus para estabelecer construções, expansões na sua vida? Então não temas, confia somente. Chame ele. Ele pode estar em silêncio. Pastor, eu acho que ele nem está aqui mais comigo. Eu acho que Jesus ficou lá na escola, esperando eu voltar. Ei, não, ele não nega um convite. Lembra da filha de Jairo? Jairo convida ele para ir até a sua casa. Ele faltou ao compromisso? Não, ele ficou parado um período, porque ele teve que atender um contratempo lá que aconteceu. Deu socorro à mulher do fluxo de sangue, curou a sujeita, salvou a sujeita. Porque, irmãos, o negócio com Jesus é assim, ele dá importância para a gente. Jesus não é igual a gente que valoriza pequenos machados. Ele não é igual a gente que fica valorizando uns trem assim que não tem muito valor, que qualquer dinheirinho vai lá e compra. O negócio dele é gente. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ele assim: ó, você tem que me amar, porque Jesus, o amor dele é compartilhado com a gente. Você sabia que para Jesus tanto faz essa cadeira? Ele não... Tanto faz. Você sabia que nós ficamos aqui, ó. A outra eu estava aqui igual uma doida, gritando, para ver se dava eco. E eu aqui igual uma doida, gritando: Senhor, obrigado. Obrigado por esse negócio da minha casa. E Jesus, eu acho que ele deve ter olhado para mim e falar assim: meu Deus, abre os olhos dela para ver que acústica, revestimento acústico. Fala para ela que tudo isso foi feito por causa dela, por causa deles. Fala com ela que eu estou preocupada, porque eu fiquei assim, sabe? Pensando nos tímpanos do povo aí.
Porque o mais importante não é a casa, é você. É você. Você. Se coloque de pé. Eu sou muito intensa e eu recebi uma injeção de adrenalina. Eu estou adrenalizada. Existe essa palavra, Keco? Depois você corta lá. É? Eu estou adrenalizada. Sabe por quê? Jesus está com a gente. Quantos têm essa convicção de que Jesus está com você? Então fala com teu irmão assim, ó, não fica chorando a perda. Você vai chorar quando o ferro do machado voltar para tua mão. Chora quando o machado voltar para tua mão. Chora quando aquilo que para você era ameaçador se tornar em vitória para a sua vida. Chora por isso, não pelo que você talvez está achando que perdeu, não. Eu quero finalizar esse tempo orando por você, que na tentativa de estabelecer coisa você perdeu. Você estava cheio de boas intenções, mas você perdeu. Quantas coisas eu tenho perdido ao longo de toda a minha vida? Quantas coisas eu já perdi? Quantos fios de meada eu já perdi? Quantas horas a fio? E eu olhar assim e falar, Deus, não tem mais jeito. Acabou a esperança de salvação para mim. E Deus fala, aonde caiu, Catiúcia? Pelo amor de Deus, pelo amor de mim mesmo, aonde caiu? E eu falo, Deus, caiu aqui, acabou, eu não vejo mais, mas eu sei que caiu aqui. Ele vai calmamente, faz o que ninguém pode fazer e devolve aquilo que me traz alegria, porque o desejo de Deus é que a minha alegria seja completa. Deus não quer que a nossa alegria seja pela metade. Deus não quer que nós vivamos um cristianismo de frustração, de tristeza. Não, Deus quer que a gente seja pleno, feliz, abençoado. Vamos passar por alguns perrengues, sofrer alguma coisa assim, porque nem sempre a gente vai receber as coisas prontas. Às vezes pessoas vão pregar peças da gente, vão entregar ferramentas frouxas para a gente. E às vezes a gente nós não observamos os detalhes, porque quase ninguém é perfeccionista a esse ponto de observar, de sacudir o cabo do machado para ver se está ajustado. Nem sempre a gente vai cooperar, nem sempre a gente vai analisar. Mas o importante é que você entenda que mesmo que o machado caiu, ele ainda está aqui. Ele ainda está aqui. Quantos visualizaram Jesus aqui? Você já visualizou Jesus aqui? Está na hora da gente viver uma vida diferente, uma vida intensa, uma vida de verdade em Deus, uma vida de verdade. Está na hora. Você que está disposto a viver uma vida de verdade, eu estou falando de verdade, porque Deus conhece a motivação do nosso coração. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Porque nós vamos, em nome de Jesus, declarar todos os perdedores de machado ativados. A esperança voltará. Hebron.